Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Náutico Além do Mar, podcast da Marina Itajaí, diretamente dos estúdios aqui na Marina. Estou com a minha querida Lari. E eu, na companhia do Carlos, o diretor da Marina Itajaí, a gente entra com mais um episódio do podcast Náutica Além do Mar, com o objetivo de trazer para as pessoas informações maravilhosas relacionadas ao mundo das águas. E hoje o assunto é vela. Quem nunca quis, muitas pessoas do mundo náutico, né, morar num barco? É algo Muitos diferente. Acho que não. Mas tem gente Mas que quis. quis morar Tem num barco, gente que né? saiu do interior Principalmente do aqui Mato na Grosso, interior, mas no Mato Grosso, No Mato Grosso. para vir para Itajaí. E quantos entrevistados a gente recebe, né, Carlos? De Pernambuco, de São Paulo, de vários lugares, e que vem aqui por conta da náutica, né? Exatamente. Hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco o Kevin e a Sara, um casal apaixonado pelo mundo das águas, que já teve um veleiro, Foram moradores da Marina. moraram dentro de um veleiro e agora tem um livro com dicas sobre como morar a bordo de uma embarcação, de um veleiro, que tem uma cultura diferente, inclusive, do mundo da lancha, né? Exatamente. Gente, muito prazer recebê-los aqui, é Prazer uma todo nosso. honra a gente receber uma Larissa, pessoa com obrigada, tanta Carlos. história. É um prazer tê-los aqui novamente, já que agora estão no momento sem sua embarcação, mas ficaram um bom tempo aqui com a gente, né? Sim. E conte um pouquinho da história de vocês. Vocês são do Mato Grosso, Mato Grosso. não conheciam talvez tanta náutica, Não mesmo. mas já eram casados, namoravam lá. E como é que começou a história? Por que inventaram vir parar em um barco na Marina Itajaí O que para vocês morar? faziam lá? Qual que é a profissão de vocês? Bom, eu sou o Kev, eu trabalho com consultoria ambiental. Uhum. E na época que nós fizemos a opção de morar a bordo, eu ainda gerenciava a clínica de estética da Sara. Tu tem uma clínica de estética. Sim. E nesse intermeio, né, ali, pandemia, aquela coisa toda acontecendo, Porque isso, quando é que vocês se mudaram para cá? 2021. 2021 início vocês de vieram. 2021. E a ideia de começar a vir com barco começou quando? Em 2020. já, 2020. final de 2020. Então foram bem rapidinhos. Foi, É. foi. Para não dar tempo de pensar muito. Exatamente. Mais ou menos isso. E aí, Sara, o Kevin chegou pra ti, vamos comprar um veleiro e sair pelo mundo? Sim, eu pensei, esse homem tá doido, né? Imagina, eu lá do meio do Mato Grosso, né? Nunca tinha entrado num veleiro na vida. Aham. Não sabia que era possível morar a bordo de um. De repente, falei, como assim um veleiro? Tem gente que mora dentro de um barco? E o que eu acho curioso é que principalmente você que trabalha com uma área de estética, Sim, que sim. tem essa questão de se arrumar, de ter os apetrechos femininos, e dentro de um veleiro Tem um guarda-roupa. tem um guarda-roupa. Eu né? tive que praticar o minimalismo, né? Pensa, para a mulher sempre é um pouquinho Sim. mais difícil mesmo. Então, pensei, vou doar o que eu puder doar, vou fazer um bazar, vou me livrar dessas coisas todas e vou embarcar nessa. Mas Levar embarcou o por que- amor? Foi como? Você visitou o veleiro? Eu sou muito adaptável, Uhum. né? Então, a gente tinha conversado sobre morar em um motorhome. Uhum. Eu adorei a ideia. Só que em um barco aí a coisa é diferente, né? Então o Kevin me apresentou essa opção e aí nós começamos a assistir alguns vídeos no YouTube, né? Na verdade, a ideia partiu dele mesmo. Foi da Uhum. cabecinha dele que surgiu tudo isso. E quando eu conheci isso, eu me encantei. Falei, meu Deus, que universo é esse, né? É outro mundo, né? É outro mundo. Até para vocês que não são do litoral, talvez conhecessem tudo mal, mas Exatamente. não são do litoral, é uma coisa Uhum. completamente diferente, um jeito de viver, né? Sim. E a ideia de vocês, Kevin, foi sair do Mato Grosso, comprar o veleiro, que era quantos pés o veleiro, o primeiro que O vocês primeiro compraram? veleiro que a gente comprou era um Fast 310. Ele tem aproximadamente 30 pés e meio. Uhum. Uhum. É um barco, assim, digamos, para morar, um barco bastante pequeno. Assim, Uhum. tem as suas limitações com relação a arranjo interno, pé O direito. próprio né? Fast é um modelo mais compacto, Mais né? compacto. A proa um pouco mais fina, Isso. a popa, né? O que caracteriza o Fast? É isso? Não, o Fast a marca, né? O modelo. Isso, É o estaleiro, modelo. É o para as pessoas estaleiro. entendi. Mas aqui a gente vem de uma... A história do Fast é o seguinte, a gente ia adquirir um barco em Ubatuba. Em dezembro de 2020,
nós havíamos passado o finalzinho do ano em Ubatuba, e lá em Ubatuba eu arranjei, assim, do nada, um charter, né? Aí, desse charter Detalhe, com o tio Spinelli, que o pessoal da vela conhece bastante, é uma figura importante aí da vela, um professor, um senhorzinho muito interessante, muito inteligente. E vocês foram nessa aventura? Fomos, e eu fiz um curso de vela na sequência, né? Nos mesmos dias, assim. E aí eu falei, caramba, eu acho que é isso mesmo que eu quero, viu? Ela gostou do passeio, coisa é e importante. Sim. Ela já se habituou, né? Então, assim, já não podia Não dizer enjoou? que não tava conhecendo. Você também não enjoou? Não. Olha, nas aulas, coisa e tal, a gente se preocupa muito com isso e toma um draminzinho, coisa e tal. Mas, eventualmente, se você sai, você pode enjoar, assim, né? É normal, né? Isso, especialmente que a gente tem conformidades de mar diferente aqui, lá em São Paulo, litoral norte. Mas acontece, e tem muito de pessoa por pessoa também, isso aí. E de momento também, de né? Momento, sim. né? No meu caso, a empolgação era tão grande. Que não tinha como enjoar. Expectativa e tudo mais. E aí vocês foram nesse passeio com Fomos no passeio, tio Spinelli. Passeamos, gostamos muito, eu fiz as aulas de vela, e aí eu achei um fest para vender lá em Ubatuba. Aliás, em Ilhabela. Isso ainda era 2020. 2020. Chegamos lá para ver o barco, apaixonamos pelo barco. Aí, quando nós fomos fechar negócio, a corretora disse que já tinha sido vendida aquela embarcação. Isso gerou uma frustração profunda, né, gente? Sim. Porque a gente tinha feito já planos e coisas e tal. E aí começou o desafio. Né? Era um Fest 345, Isso, né? 345. Mas aí, eu gostei muito desse tipo de barco e falei, vou procurar um Fest. Foi quando eu cadastrei no Marketplace do meu Facebook e apareceu esse Fest aqui. Eu estava no interior do Mato Grosso, fazendo um trabalho, um lugar que tinha internet via rádio, conectei para ver uns e-mails, veio o alerta do Facebook. Aí eu falei, caramba, deixa eu ver isso aqui. Cliquei, era o anúncio do Marketplace desse Fest aqui. Na hora, eu já tinha mandado uma mensagem para a pessoa, só que a internet está ruim, não está me respondendo. Falei com o pessoal do escritório, fiz uma ligação, falei com o pessoal aqui, mandei um sinal do valor, não tinha nem visto o barco para segurar a embarcação. Para não perder de novo. Não tinha visto a embarcação pessoalmente. Não. Aí eu falei, caramba, Itajaí eu nem sabia. Assim, sabia Nunca que tinha Santa vindo Catarina, pra cá. mas estava perdido. Você não conheceu Santa Catarina? Não. Não conhecia nada daqui? Eu tinha passado uma vez aqui, muito tempo atrás, mas Sim. 10 anos sem atrás, referência. não lembrava, sem referência. Aí acabei vindo aqui para ver o barco. E eu não vi só o barco, eu vim ver o barco na Marinha de Itajaí. E aí eu me encantei com esse lugar aqui. Falei, caramba, que legal. E ela trabalhando lá em Cuiabá, coisa e tal. Eu falei, olha, Ele mandou uma mensagem assim, o que você acha desse barco? Aí eu olhei, e eu já tava pesquisando junto com ele também, dormia, sonhava com barco, só pensava em barco. Já tava na empolgação também. Já tava. Aí eu falei, gostei. Se a gente der uma reformadinha nele, fica melhor ainda, né? Dá um Daquele banho de toque, loja. dá um banho de loja. Uma decoraçãozinha. Uma decoraçãozinha, adoro. Aí ele falou, tá, porque eu já dei o sinal. Aí eu, como assim? E agora? É sério? Ele falou, vai, então tá, vamos nessa. Aí ele já comprou a passagem pra vir aqui, pra ver o barco pessoalmente, né? Aí tu veio junto? Não, eu não vim, tava trabalhando, não tinha como vir. Ele veio aqui, subiu o barco, né? Sim, aí aquela coisa, né, de principiante, eu não sabia como se avaliava um barco. Nesse meio termo, eu fui buscando informações do que foi lá, vendo vídeo, lendo material de internet que tinha e consegui fazer ali um resumo para mim, as coisas prioritárias que eu tinha que ver. E de posse disso, eu consegui dar uma avaliada no barco. Confiei bastante também no pessoal que estava fazendo a intermediação. E aí subimos o barco, deu para ver que o governo estava bem íntegro, eu tirei as minhas dúvidas, e aí eu falei, bom, então tá fechado, por mim tá ok. E fechamos o negócio. Nisso, aí eu voltei para Cuiabá e falei para a Sara, olha, comprei o barco, agora se arruma sua mala aí que a gente tem que ir. Aí passaram mais ou menos uns 3 meses, nós fechamos vários ciclos lá, arrumamos as coisas, e viemos passar a primeira temporada aqui. Aí tu tinha uma clínica, era isso? Sim. Aí tu fechou a clínica. Colocamos para vender, vendemos carro. Não tinha nem ninguém para tocar. Tu fechou. Não fechamos. Ah. Nós continuamos ainda, colocamos para vender, né? Mas viemos para cá e como eu tinha uma equipe lá, a equipe continuou trabalhando e a gente aqui, né? Só que a empresa para vender, a gente procurando também, a vir para tocar.
cá. Sim. Enfim, foi uns 5 meses depois, né, que a gente conseguiu realmente vender a empresa, exatamente. E ele continuou trabalhando com a consultoria dele. E aí, vocês vieram pra cá, Viemos. pra morar aqui. Sim. Pra morar aqui. Tá, e qual que foi a tua experiência quando você entrou na embarcação? Como é que eu vou colocar minhas coisas? Porque vocês começaram a morar na embarcação. Sim. Qual que é o tamanho da mala que tu veio de lá? Foi uma mala só. Isso é Uma mala importante só. pra Olha quem só não, a cara dela. quando quem ela tá fala, vendo de uma fora, mala assim, só. ó, Uma tá- mala só. Tu desligou toda a tua vida lá, vocês têm família, casa, Temos. mas deixou as coisas tudo lá, fechou com uma mala e é esse aqui a partir de Sim. agora. E tinha Tu também? Sim. Tinham mais coisas de utensílios, assim, por exemplo, panela, Uhum. coisas do que roupa mesmo. Hum, Esse era o de menos, assim, porque a gente ia ver como é que a coisa funcionava e tal, e qualquer coisa a gente voltava pra Cuiabá, buscava as Uhum. coisas. E Mas a ideia era realmente desapegar, né? Um detalhe interessante que a mala que ela trouxe não era uma mala grande. Nem a Uhum. mala que eu trouxe era uma mala Uhum. grande. Porém, era uma mala que ela não entrava no barco. Era essas malas de rodinha de aeroporto, Sim. sabe? E, tipo, mala para vender tem que ser essas malas tipo sacola, assim. Sim. Que ela se arranja, você desmonta, dobra ela. Enfim, a gente teve que deixar a mala no carro depois desmontada e, assim, ficar só com as coisas dentro do barco. Até ir se arranjando. E aí, qual era o Desafio. objetivo de vocês? Quando vocês chegaram aqui, era morar aqui na embarcação? Ou era porque fazer vocês algum roteiro? Pegaram a embarcação onde estava. Então não escolheram vir pra cá. Exato. É. É que, assim, a gente meio que queria muito era experienciar a vida a bordo. Não interessava E onde. Não interessava onde. Uhum. Os planos iniciais eram, com adquirindo a embarcação, por exemplo, em Ubatuba, ficar por lá um tempo. Como a gente veio para cá e a gente encontrou uma cidade muito legal aqui em Itajaí, um suporte de cidade muito bom, a marina bem centralizada, Uhum. que a gente praticamente a pé fazia muitas coisas, embora a gente tivesse carro, mas a gente gostou muito do astral da coisa. Uhum. E isso Era fez uma época que estava cheio cheio de exato. morador, e Cheio também de dá moradores. confiança para quem não tem experiência Com e é a primeira certeza. vez. Sim. Um monte de dica, de certo? Olha, é literalmente isso. Entenda-se que hoje nós temos experiência, mas naquele momento a experiência era zero. A gente estava construindo ainda o conhecimento, né? Experienciando as coisas, experienciando os problemas, os prazeres, tudo. Uhum. E isso veio, assim, foi uma construção de vida, literalmente, completamente oposta do que a gente já conhecia. O barco, de um modo geral, foi uma escola, assim, Uhum. para nós dois. A questão que, por exemplo, a Sara teve que fazer esse essencialismo, né? Uhum. Esse desapego, vamos chamar de essencialismo, porque no barco você tem como ter alguns luxos, conforto e tudo mais. Só que você tem que trabalhar com o essencial. Então, se você tem duas coisas, você tem que escolher aquela que é mais versátil, correto? Uhum. Roupa, enfim, até as ferramentas, porque o espaço ele acaba sendo limitado. Uma outra coisa que é interessante, você tem tudo tem que ter função, você não vai ter Uhum. nada que não tenha função dentro do barco. Então, assim, Tudo tem que ser estratégico, né? estratégico. Né? Ainda mais um barco de 30 pés e meio para um casal viver a bordo. Né? Sim, a gente uma já gata. Tinha a É, eu ia gatinha. E uma falar, gata. esse casado, uma gata. Tem até um vídeo, imagens aí, né? Depois Eu acho que é eu do mostro. próximo barco, né? O vídeo, acho que é do Do Indy. Indenser. Aí vocês ficaram quanto tempo de 30 pés? Que era o Blue, O né? Blue, há mais ou menos um ano. Um ano. Um ano, isso. Aí migraram para o Wind Dancer, que é o que a gente tem, o videozinho ali, vai rolar o vídeo, mas pode falar, como é que foi essa migrar? Então, uma coisa o que é a inexperiência, né? Uhum. Então, assim, quando nós adquirimos o Fast, por a gente desejar muito o Fast, ele tinha uma configuração de cabine bem limitada. Então, por exemplo, eu tenho 1,80 m, mediano. Porém, para você circular no barco, ele tem uma estrutura de casaria que ela desce. Ou seja, o pé direito tem 1,80 m somente na entrada. Adiante da embarcação, você vai só abaixando, como na cabine de popa também, no banheiro. Uhum. E a cama, ela é um bico. E o Fast, ele tem, como você bem falou, a proa, ele faz um bico bem estreito e na popa ele fecha bastante. Uhum. Então, por exemplo, eu tinha que dormir com a Sara, por exemplo, no verão, nós dois. Na cabine de proa era difícil, porque é quente, você está ali ocupando quase Não todo tinha o espaço, ar-condicionado. não tinha ar-condicionado. Ainda bem Então, que vocês assim, vêm do Mato Grosso, que Sim, lá é mais quente, você já está acostumado acostumado com com calor. Aí acabava que a gente muitas vezes dormia separado, coisa e tal, e Sim. eu batia muito a cabeça no Fast.
Aí eu falei, não, preciso mudar isso. E a gente optou por trocar o barco numa época em que estava começando o verão. Então, assim, a opção de barco era já pouca. O que Sim. tinha de barco estavam barcos com preço elevado. Porque E o mercado tem essa dois- dinâmica, né? E 2021, 22 ali muita gente comprou barco, né? Muita Então, gente. o que tinha de oferta em 2019, 2020 acabou. Sim, Sim. sim. Tanto é que quando a gente perdeu aquele Fast 345 que Uhum. comecei a falar, em Ubatuba, em Ilhabela, eu fiz uma planilha, tinha acho que 22 barcos para olhar. Uhum. Ao momento que eu ia procurando e fazendo contato, aqueles barcos já tinham sido vendidos numa velocidade extremamente rápida. Então foi um mercado, assim, essa época acho que vai ser gravada na Uhum. Sim, história náutica. da Da corretagem náutica. de barcos, porque de veleiros, acho que o Lancha acompanhou esse movimento também. Sim. Foi muito rápido a compra e venda de barcos. Então, isso dificultou para quem queria trocar barco, que era o nosso caso. E acabou que a Sara achou o Endancer lá no Rio de Janeiro. Aí nós saímos daqui de carro, fomos olhando vários barcos e chegamos até o Rio para olhar esse último veleiro lá, Niterói. em Niterói, no Rio Que Yacht Club. show. E era esse nome mesmo? O Indancer? Endancer, Endancer. sim. E esse barco, inclusive, Sim. tem uma história bem interessante. Uhum. Ele foi Do O primeiro dono dele foi o Steve Miller, Miller. Bom, que foi quem até mandou construir o barco, trouxe o Isso. projeto de fora, porque esse Velamar, especialmente 36 pés, não era o barco que estava em linha de produção. Uhum. Tanto é que tem pouquíssimos modelos construídos no Brasil. E aí foi o Eric Schmidt, né? o Eric Schmidt Uhum, da família uhum. Grael, Isso. né? Que foi o segundo dono dele, se eu não me engano. Então, o Endancer foi o primeiro o vencedor da primeira Refeno que teve, com o Lars Grael e mais um outro tripulante que agora eu não me recordo o nome, mas ele foi. Então vocês tinham um foi objeto de fita arte azul. na mão Sim, histórico. sim. Ele era olha. um pedigree aquele barco. Sim. Sim. E ele estava ali no Rio Yacht Club, que é o clube dos Grael, né? Do Uhum. Lars, Uhum. Do Torben. Torben. Inclusive conhecemos ele lá, usamos legal. o botinho dele emprestado, ficamos Aham. lá. A configuração Foi bem de lá legal, do Rio Yacht Club divertido. é diferente daqui. Aqui Sim. você Sim. vai pelos piers, né? Lá você tem os barcos Sim. só nas poitas. Então Sim. você tinha que ter um barquinho, um botezinho próprio para você ir. E a gente não tinha, o barco vinha sem bote. Aí o Torben emprestou pra gente, cedeu, até agradecer ele aí, mais uma vez. Obrigada, porque, poxa, Torben. senão a gente tava bem enrolado, que a gente começou a fazer manutenção, fazer compras, então tava muito difícil fazer isso. Sim. E a gente tava dentro do barco, lá uns dias, enquanto a gente tava preparando. Então, como eles encerram o serviço de 18 horas, a gente ficava de mãos atadas. Enfim, achamos esse Conhecemos barco, pessoas ilustres do mundo da vela lá, né? Seu conhecemos. Eric, Sim. por exemplo. Que legal. É. Várias experiências, né? Muitas. Todas essas coisas que nós vivenciamos na náutica, elas assim acrescentaram, não foram memórias, assim, foram coisas que ajudaram a construir a gente como pessoa, porque Sim. as pessoas do meio náutico, elas têm uma espécie de uma camaradagem assim rara, Uma sabe? parceria, né? É Uma ajuda difícil. coletiva. Sim. É, uma comunidade Uhum. mesmo. Até porque é o que a gente estava falando, né? Receptiva. Você realmente tem que reduzir Sim. a questão do consumo, Sim. tem que fazer essa redução. E o essencialismo, ele traz também essa humanização. Uhum. É um ajuda o outro, um ajuda Isso, o outro, isso. enfim. Sim. É uma coisa assim que me tocou pessoalmente pra caramba, porque a gente, por exemplo, eu trabalho com consultoria ambiental, eu viajo muito de carro. E na estrada, quando você viaja de carro, é um negócio que você não vê muito, né? Você vê, por exemplo, entre o pessoal que é caminhoneiro, depois está o pessoal do motorhome. Uhum. Agora, a nossa experiência na náutica, isso aí foi ímpar. Uhum. Nós Certo. fomos muito bem recebidos. como Que bom. chegamos Aí o aqui. Endancers vocês adquiriram Isso. e aí começaram outras aventuras. E Sim. qual foi a viagem, ou o destino, ou o passeio que vocês fizeram que foi mais memorável? Sem dúvida, a vinda do Rio para cá. Uhum. Sem dúvidas. Porque ela foi cheia de entraves, assim. Primeiro, problema meteorológico nós tivemos. Uma perna que faríamos de Ilhabela, praticamente a gente ia esticar até aqui. Nós tivemos que... A gente estava saindo de lá no canal. Navegação noturna. Navegação noturna, exato. E aí, a última checada que nós demos no tempo, a frente fria que estava vindo,
ela se adiantou, ou seja, a gente ia pegar ela um pouco adiante aqui de, mais ou menos em Joinville, a gente ia pegar essa frente, tava com ventos bastante fortes, e a gente não queria arriscar, porque eu sou inexperiente, apesar de ser bastante precavido, bastante, digamos assim, metódico, cauteloso, e a gente tava com um amigo nosso, que é o Rodrigo, do Veleiro Good Vibes, mais experiente, já tinha mais vinhas velejadas, e mesmo assim a gente falou, poxa, eu acho que é melhor a gente esperar. Aí o pessoal que estava aqui em Itajaí nos mandou também essa recomendação de esperar, porque como ela tinha adiantado essa frente, eles falaram, olha, é melhor você esperar porque ela pode adiantar mais, vocês pegarem ela num lugar pior. Fizemos meia volta e ficamos lá. Só que eu tinha um prazo para chegar aqui, para poder voltar para Cuiabá de carro e fazer um serviço. Detalhe, a gente tinha que entregar o Blue também, que nós tínhamos vendido. Nossa. Foi o perrengue. Foi um perrengue. Aí tivemos que deixar o barco lá com o Rodrigo. Viemos pra cá de ônibus. Para entregar o Blue. Tirar as coisas do barco. Tinha uma mudança, distribuímos essas coisas pelo pier. Cada coisa ficou num barco. Deixamos algumas coisas no Good Vibes. Outras coisas no Imensidão Azul. Foram parceiros. As coisas. Quem ouve eles falarem, a gente deixou algumas coisas no Good Vibes, outras no Imensidão Azul. Livros, ferramentas, coisas pra lá e pra cá. Na verdade era a vida deles, era tudo que eles tinham de bens materiais de dia a dia, talvez tenha coisa guardada lá na outra cidade, mas de bens materiais de dia a dia vocês distribuíram para pessoas que conheceram há pouco tempo até. Com certeza, de certa forma. Todas as nossas coisas pessoais. E achar música, e a questão era o tempo, na verdade. A gente tinha pouco tempo pra fazer. Essa música é a gata, gente. Sim, achamos que ficou cuidado aqui com o pessoal. Também. Isso, né? Até isso a gente teve suporte, porque algumas pessoas que tinham pets, a gente fazia uma cooperação. Sempre que alguém fosse passar um final de semana ou se ausentar, a gente dava suporte. Então, nós recebemos esse suporte também aqui com a Chamusquinha, nessa travessia. E aí, quando nós viemos para viajar para lá, nós acabamos levando. Porque se fica muitos dias, o bichinho sente, né? Enfim, mas até nisso nós tivemos sorte. Esse amparo do pessoal. Aí vocês vieram para cá e quanto tempo vocês moraram, de fato? Olha, 1 ano e 9 meses, mais ou menos, 1 ano e 10 meses. Então foi 1 ano com o primeiro e uns 9, 10 meses com o segundo? Isso. Mais ou menos isso. E como é que foi, principalmente no início, a convivência, até como casal, essa questão de porque não existe mais uma privacidade, né? Tem que ter uma comunicação muito boa entre o casal. Sim, né? E a gente sempre teve isso, né? Inclusive, nós trabalhamos juntos também, né? Quando tínhamos a clínica lá, ele tinha o escritório dele, ficava lá também, então a gente sempre teve próximo, junto, grudado, então não foi uma dificuldade isso. O que o Kevin, por exemplo, chegou um dia que ele falou, não dá pra gente ficar dormindo separado no Blue, né? Eu não quero... Eu tenho esposa para dormir junto com ela, né? Então, ele estava muito incomodado com isso. E aí, tanto que nós decidimos trocar de barco, porque a gente precisava de dormir junto, né? Então... E como é que foi? Porque vocês têm famílias lá. Ainda são do Mato Grosso a família de vocês? As duas famílias estão lá. Moram lá. O que elas falaram disso quando... Meu Deus. Que a gente tava louco. A mãe da Sara... Enlouqueceram. Simples assim. Queria te matar. Ela ficou assim... Vocês já eram casados? Já. Já eram casados. Mas ela sempre me teve assim, minha sogra sempre me teve como pessoa bem equilibrada, então decisões pensadas. Desequilibrou total. E de repente, quando eu tomei essa decisão assim, a Sara foi com essa ideia, ela já sacou que a ideia era minha e ficou assim muito preocupada. Mas a minha mãe confia muito no Kevin, né? Então, se o Kevin tá encabeçando isso, então tá tudo bem. Aí ela ficou preocupada comigo. Você não vai conseguir, você vai enjoar. Você não vai conseguir ficar num espaço tão pequeno. Nada, não sabe a força. Mas ela sabe que eu sempre fui meio doidinha. E aí vocês, por que decidiram vender o barco? Essa é uma coisa muito interessante. E ela vem de encontro, por exemplo, quando as pessoas começam ideias. Então, a gente falou anteriormente que a ideia era vivenciar a coisa, né? Ter essa experiência de viver a bordo. E nós ter conseguimos... esse ano sabático, né? Que a gente realmente precisava depois da pandemia e de tudo que a gente tinha passado, né? Na pandemia. Essa experiência, ela veio assim para fechar um ciclo, sabe? Então, quando a gente teve essa vivência no barco, criamos esses novos vínculos com as pessoas que nós conhecemos aqui, os encerramentos que nós fechamos por lá, chegou um momento que a gente falou assim, eu acho que
agora para frente nós temos que tomar um novo rumo, um novo plano. E quando eu falei isso para a Sara, ela se sentiu também confortável nisso, porque quando nós vendemos o Blue, ela pensou assim, será que não está na hora da gente ir para a Terra? Eu falei, não, acho que ainda nós não vivemos tudo que a gente tinha que viver na náutica. E aí foi que a gente continuou mais com a segunda embarcação, até que... Ficaram mais ou menos 2 anos nisso. Isso. Aí fechou o ciclo, assim, sabe? Nós nos sentimos, assim, bem já confortáveis com a experiência. É interessante que a Sara falou da pandemia, porque eu acho que mudou muito o comportamento das pessoas no geral, né? Mudou. Elas começaram a valorizar mais a qualidade de vida, significados, né? Ressignificaram muita coisa, questão do consumismo, né? O que realmente importa na vida, e tanto que foi um dos motivos que a náutica começou a se desenvolver, né? Porque muitos viram na náutica uma oportunidade de que não aproveitar. É só festar, né? Existe uma comunidade, existe um programa com família, com cachorro. Não precisa ficar trancado, não sei onde vocês moravam lá, mas muita gente, imagina, trancado em um apartamento de 50, 100, que seja 300 metros quadrados. Tu continua trancado, tu não pode descer para buscar comida lá embaixo. Sim, quando tu tá confinado. de barco, tu pode pegar um final de semana e nadar, e passear. Sim. E coisa que a gente Sem não destino. podia, sem destino. Você tem Seu quintal essa é o mar. Seu mobilidade. quintal é o mar. Eu acho que a própria condição de você estar a própria ideia de você estar numa condição que te dá possibilidades, te desaprisiona. Porque se você está numa casa, como você bem disse, você está preso. Agora, se você está num barco, você está cheio de possibilidades. Nisso, eu acho que os veleiros saíram na frente do pessoal do motorhome, porque, na época da pandemia, porque o motorhome ele teve uma fiscalização maior. Já Fechou no mar, mais, né? Fechou mais. No mar, a pessoa estava um pouco mais livre. Podia navegar no rio, podia sair. É que o motorhome ele acabou se enquadrando no carro, né? Então tu não conseguia, tu perdeu um pouco do direito de ir e vir durante a pandemia. Itajaí, Balneário, tinha barreira. Só entrava na cidade e saía quem tinha comprovante de residência. Eu passei por isso. E então tinha essas barreiras de transição. O mar não existe barreiras, né? É livre, não, é bem menos gente também, mais fácil de controlar e tudo mais. E muitas pessoas vieram morar na Marina, tu falou que estava lotada, né, a gente Carlos? chegou a chegar ao pico da Marina, foram em torno de 55 pessoas morando, bem nessa época de vocês, em torno de 21 até meio de 22, chegou a ter 55 pessoas morando, isso eram 20 e poucos barcos ali. E como foi, era uma comunidade. A Marina teve que se preparar, ela demorou um pouco, no final acho que estava mais pronta, porque... Coitado do Carlos. Porque é muita gente. Então, tu planeja uma empresa, um banheiro, lavanderia, tudo para um número. Aí quando Ele tem também mais é metódico. gente... aí a gente começou a ter vigilância 24 horas, começou a ter ronda à noite, começou a ter mais coisa, porque era muita gente. Ao mesmo tempo, a gente teve vendaval bomba, a gente teve vários... situações similares com vento, que não tem muito intempéries, né? Aqui é bem seguro, mas o vendaval bomba e um outro vento que teve, tu ia lá fora, tinha 30 pessoas cuidando dos barcos, não só o teu. Tu tava cuidando do teu vizinho, do lado, se acontecesse, todo mundo ia lá correndo. Então, para a Marina, a gente também se sentiu mais confortável, de uma época que você entrou em 21, né? Mas 2020, quando veio a pandemia, a gente também não sabia o que ia acontecer, muita gente, né? Parou de pagar, o barco é um supérfluo e tal. Mas como tinha muita gente morando, as próprias pessoas se ajudavam. Então eu não conseguia ter vigilância 24 horas, mas eu sabia que tinha gente ali cuidando, qualquer coisa iam ligar. Então a gente teve essa dinâmica. Depois, voltou 21, já comecei com segurança 24 horas. Então já... segurança não, desculpa. Segurança sempre teve 24 horas. A gente começou com operação 24 horas, que tinha os meninos do cais, ficavam aí à noite e tal. Então isso tudo é uma comunidade que nem vocês falaram, eles se ajudam muito. Então se acontecesse qualquer coisa aqui, vocês estariam dispostos a sair do seu barco para ajudar o barco vizinho. Sim, com certeza. E a gente via muito isso, esse companheirismo, essa amizade, né, entre moradores. E traz muitos significados, né? E hoje vocês resolveram também contribuir também com esse mundo náutico, que é muito legal, porque vocês estão, assim como a gente, trazendo conteúdo para as pessoas que não conhecem o mundo das águas, né? Então, vocês lançaram um pequeno manual para morar a bordo. É isso aí. É um e-book? Online? Online. E a ideia veio exatamente das dúvidas que nós tivemos no começo e durante o processo. O material de referência ele está todo espalhado, né? Então não é todo mundo que se dá o trabalho de pesquisar, coisa e tal. Eu tive uma série de dificuldades para encontrar tipo de materiais que pudessem me dar um embasamento.
Aí eu falei, caramba, tá aí uma lacuna Vou ajudar. para ajudar as pessoas. E esse é um material bem simples, mas objetivo. A ideia é que dá subsídios para quem se quer Sim. avaliar isso para o futuro, coisa e tal. Tem um ideia. guiazinho para você poder dimensionar a coisa. Custos, manutenções, o que mais acontece. Tem um checklist para fazer avaliação, né? Quando você vai adquirir um Porque barco. tu falou que não sabia como Exatamente. fazer um checklist. Legal. Então, assim, se nós tivéssemos isso quando a gente entrou, a coisa seria muito mais fácil, né? Quando nós entramos no mundo da vela. Sara, não tinha levanta a nada bandeira disso. da comunicação. Sim. Mas a comunicação realmente ela faz um papel muito importante nesse momento e o Carlos também pensa muito isso de levar para as pessoas informações, né? Claro. E isso é muito importante também. E quais as principais dicas para morar a bordo, assim, resumindo, para quem vai adquirir o livro? Vão Né? ouvir dos dois lados, né? Pode ser dicas diferentes. Dicas diferentes, eu vi com Quem certeza. cuidava do quê? Até antes das dicas. Sim. Quem que era responsável por cada coisa do barco? Como é que era? Ou era bem... Olha, Era bem dividido. era bem Bem dividido. dividido? Basicamente, a Sara cuidava das tarefas dentro que não envolvessem partes mecânicas e E riscos muito eu, grandes. limpeza fora, enfim, aquelas manutenções Certo. e checklists de coisas que Mais a gente técnico. mais técnicos fazer externamente. Enfim, louças, bagunças, tudo mais, assim, eu revezava bem com ela a louça. E a parte, por exemplo, limpar porão, né? Muita gente não se dá preocupação com isso de barco, mas isso era uma tarefa que tinha que levantar os paióis, precisava sempre fazer isso para ajudar ela, apesar de ser dentro do barco. Enfim, eu falei certo. Tinha Então, esqueci algumas de nada. tarefas eram bem complicadas, assim, né? Uhum. Sim. Principalmente para mulher que nunca teve contato com o barco antes. Uhum. Então eu aprendi muito. Uhum. Eu saí lá do Mato Grosso. Quase uma mecânica já. Praticamente, fala de motor, De nossa, motor. Você nem mais esse fala aqui- com o Kevin. Nossa, esse aqui entende muito de motor. Tanto Sim. que destruía, aquele abria e mexia. A gente ficava até 2 horas da manhã mexendo em motor de barco. E é uma escola, realmente. Sim. É uma escola. É bacana porque vocês saíram de áreas distintas, né? E se Sim. envolveram numa outra área e se jogaram. Isso é legal, porque É. vocês acabam, de certa forma, se obrigando a conhecer com Exato. profundidade quando vivenciam algo, né? Sim. E as dicas? É. Que dica que tu daria que é fundamental e tu também, Sara? Olha, eu acho que a primeira dica é o planejamento financeiro. Mas Exato. às vezes as pessoas ouvem isso e ficam assim, isso já não é para mim. Não pense assim. Barco não é coisa assim para quem é milionário, para quem é, enfim, para quem ganha na Mega Sena. Existem perfis de barcos para cada tipo de pessoa. Óbvio, talvez você não vai poder comprar um barco, você vai morar confortavelmente dentro, mas você pode comprar um veleiro que Uhum. você pode passear final de semana. Isso cabe dentro do seu bolso. Então é adequar a realidade do seu projeto com o que você tem de recurso. Uhum. Porque nós temos uma costa fantástica. Falando localmente de Santa Catarina, tem muitos lugares legais para serem explorados aqui. Vale super a pena que você... eu quero morar a bordo, mas eu não tenho essa grana agora. Não pense assim. Compra um barco no final de semana, começa com a experiência Uhum. no final de semana. Tu tá mais ou menos Aprendi. quanto custa hoje para comprar um veleiro para quem quiser se aventurar nesse universo? Olha, tem veleiros para todos os bolsos. Então, se você quiser um barco menor de final de semana, de 19, 20 pés, Uhum. você vai investir aí, às vezes, o valor de um carro popular usado. Uhum. Sim. Entende? Então, assim, é uma Certo. opção. Tu falou de custos. Hoje, tu comprar vamos falar de casa que dá mais manutenção, ou talvez um apartamento com condomínio. Hoje os custos seriam similares a ter uma casa de manutenção, condomínio? É muito mais alto, é muito mais diferente? Eu estava até conversando com uma pessoa aqui na recepção, antes da gente entrar, Uhum. e eu já tinha noção do número, mas ele me deu uma expressão muito fácil. Realmente são 10% do valor da embarcação anual em manutenção. Sim. Eu já tinha noção do Manutenção número. envolvendo marina e revisões Isso. e dia a dia do Isso, barco. isso. Então, mais ou menos que nem um... Essa conta também Até tem. menos, né? Se tu for Dependendo do Se condomínio. tu for pensar em um barco ali de 300 a 400 mil, um veleiro ali, mais ou menos essa média, Isso. talvez 500, tu vai gastar ali em torno de 30, 50 mil por ano de Isso. manutenções, marina, água, luz, talvez?
Sim, porque ele usa muito pouco, né? Sim, mas pouco, um carro ok. popular, por exemplo. Eu acho que é mais comparado a talvez uma casa. Que dentro Entendi. tem o IPTU, tu vai ter taxa de lixo, tu vai ter alguns outros custos. Casa da manutenção também. Condomínio, né? Casa de praia Sim. estraga as coisas igual, chuveiro queima, esse tipo de Uhum. coisa, sabe? E é Só muito que- importante que fique isso bem frisado, porque eu ficaria muito feliz se as pessoas assistissem esse podcast e se estimulassem a virem para a Sim. náutica, porque é uma experiência de vida única. Você pode fazer um intercâmbio, você pode morar fora, você pode fazer o que você quiser. Agora, quando a pessoa ela tem a opção de morar ou de ter um veleiro e praticar isso, velejar, pode ter certeza que você vai se enriquecer muito mais. Sim. Depende do nível da experiência da pessoa também. Entretanto, viver o que um barco te proporciona é fantástico. Você aprende coisas, você aprende física, velejar é muito prático. Sim. Você está se adequando ao meio, à maré, ao vento, à condição de clima, enfim. E tem é uma aquela experiência muito legal. Tem aquela sensação de você realmente fazer parte Sim. disso, Sim, né? você Fazer interage parte do muito com o todo, meio. da natureza, do meio Exato. ambiente. Exato. Não estou aqui gerando uma rixa entre quem Sim. tem lancha e quem tem veleiro, Sim. mas quando você É tem um normal. veleiro, você depende do clima. Existe Certo. Então você mais. interage muito mais. E você, Sara, qual que é a sua dica? Tá, eu queria fazer um adendo Claro. sobre a questão do custo da Uhum. manutenção, né? Depende também do ano que é o barco. Se é um claro. barco mais novo, é Uhum. uma coisa. Se é um barco, por exemplo, o Blue era de 87 87, e o Windancer 82. 82. Então, Uhum. os barcos mais antigos, 40 né? anos. Sim. Já requer uma manutenção mais pesada. Exatamente. É diferente Depende mesmo. muito, né? Mas Claro. não é algo fora da realidade, né? Não é algo Não. fora da A média do... conta que eu faço, que eu normalmente falo para as pessoas é o barco vai de um carro esportivo, talvez na garagem, que tu vai ter custo PVA, tu vai ter uma série de custos, a talvez uma casa de praia. Casa de praia, tu vai Uhum. poucas vezes por ano, chega, tá cheio de coisa com problema, e tu vai ter que fazer limpeza. Então, é mais ou menos essa linha de tu ter um segundo carro na garagem, um carro, não precisa ser esportivo, mas um segundo carro extra na garagem, a uma casa de praia que às vezes dá uma manutenção mais pesada. Sim. Então, é mais ou menos essa conta que No a nosso gente faz. caso, nós morávamos nisso, então Aí tu economiza a casa. só que você está usando, né, Sim. aquilo ali todos os Sim, dias, não sim. está saindo para velejar final de semana, é todos os dias ali. Então Sim. as coisas Uhum. estragam mais, às vezes você vai Sim. arrumar uma coisa, aparece outra, mas Sim. faz parte da vida do velejador, de quem Sim. mora a bordo. Tem que aprender a fazer E um pouco aprende, de né? tudo. Tu tá, Exatamente. é uma escola, Sim. né? Inclusive, a dica que eu dou é essa, né? Tem Uhum. que tentar aprender um pouco de tudo. Não depender dos outros também. Exatamente. Né? Até Fazer porque algumas nem coisas. sempre você vai ter recursos, né? Contar com uma ajuda externa. Exatamente. É claro que existe a comunidade é receptiva, Uhum. todo mundo colabora, Mas né? tem momentos que você Não- vai precisar fazer, né? Sim, não só na marina, no mar Uhum. em geral, né? Toda a comunidade de E velejadores. vocês acham que vocês não têm talvez tantas experiências nos lugares, mas aqui a Marina de Itajaí facilita também a morar a bordo? Com Das experiências que certeza. vocês têm? Você tem Pelos aspectos dela? Localização, principalmente, a estrutura em si. A Marina de da Itajaí, ela está encravada no centro da cidade. Uhum. Não é qualquer cidade que você tem a marina que tem todas as disposições de acesso que você tem. Você, Uhum. a pé aqui, você tem acesso ao mercado Uhum. do peixe, você tem acesso a banco, você tem acesso a padarias. É tudo muito Perto integrado. de Isso aeroporto, ajuda tu que viajava Sim. muito, Sim, então tudo rodovia, lá. aeroporto, então tu tá no eixo viário rápido, Sim, Uhum. sim. Isso, então é, isso facilita bastante, né? isso é um fator para quem E é quer tomar uma pet decisão. friendly, né? É pet Não- friendly, tem uma Sim, comunidade de sim. pet aí Pode já no trazer pier. os pets aqui para Exato. Marina e não só quem tem barco, as pessoas que querem vir aqui na Marina pode trazer seu pet Exatamente. para passear, tirar fotos, Sim. né, num ambiente descontraído que tem velejadores, que tem pessoas de lanchas e etc, né? Mas, Lari, bom, Antes quer- de você encerrar, Claro. cara, você falou como se tivesse um carro esportivo ou um carro extra na Uhum. garagem. Com uma diferença. O carro, com o passar do tempo, ele desvaloriza. sim, A embarcação, a tendência é valorização. Exatamente. Então, Uhum. investimento, principalmente né? uma embarcação já de uma certa idade, né? Se Isso. comprar zero vai desvalorizar, mas a embarcação chega a uma idade Ela tem dela um que ela ápice, estabiliza. exato, ela E aí, estabiliza. normalmente, quem usa o barco que reforma, melhora e deixa ele mais bonito, quando o cara vai comprar,
bonitinho, Isso, vale mais. com certeza. Tá, e quem quiser acessar o e-book de vocês, isso eu ia os perguntar. canais, Ah, vocês sim. contam histórias sobre isso. Vocês ainda têm um canal? Como é Tem que é um hoje? canal. Olha, nós temos o Instagram que tá abandonado, a verdade é essa. Tem que retomar esse Que é o Matéria Instagram. Viva da Vida. É. Porém, o material, o e-book, está na Amazon e na Hotmart, Uhum. que é o guia O pequeno manual Isso. para morar a bordo. Isso. Esse é o nome. Se a pessoa Exatamente. pesquisar esse pequeno manual para morar a bordo, Isso. tem um e-book. Aí tu Exato. consegue comprar. E o valor Tem- é muito mais barato do que um survey, que é um serviço que você Sim. contrata para avaliação. Óbvio, Legal. um survey é bem mais completo e tudo mais, mas se você for começar do zero, Custo-benefício. é um material muito interessante. E é uma maneira de se aprender também, né? A dica que eu dou é essa, Aprender. estudar. É estudar Sim. bastante. E qual é a próxima vivência de vocês? Aventura. Agora é aviação? Aí agora vocês é... moram também, né? Itajaí, Nós moramos em a gente tá Itajaí. curtindo a cidade. Bom, quem sabe, né? Enfim, a gente tá namorando aí, sei lá, uma Barco pra lazer. chácara, por enquanto, Sim. pensar alguma coisa. Agora é no campo. É, em terra. Uhum. Mas a gente ainda tá Em infiltrado transição, nesse meio, porque nós fizemos muitos amigos aqui. Muitos Sim, amigos que a gente sempre- carrega. Sempre serão da náutica, né? Não, Sempre, o coração. não tem jeito, é. né? E essa questão do aprenda e faça você mesmo Exato. é algo com a tecnologia, as pessoas não têm mais acesso. Sim. Acontece alguma coisa dentro de casa, a pessoa não sabe como arrumar. Às vezes sempre contrata alguém, contrata um fornecedor. E essa vivência acaba ensinando vocês Com também, certeza. né? Com certeza. Muito. Gente, muito obrigada mesmo Nós pela agradecemos. presença Brindezinho da maravilhosa. Marina. Obrigada. Se Obrigadão. levarem. Né? Boa, uma camiseta. Camiseta da Legal. Marina. Pode ser que eu tenha trocado ali os Show. tamanhos, mas aí vocês depois se trocam. Tá ok. É, e Mas a gente deseja a vocês grandes novas experiências, né? E muitas vivências maravilhosas como essa, né? Que continue Obrigada. visitando a Marina Itajaí, Exatamente. né? Sim, Sim, Sejam nós sempre estamos sempre bem-vindos. por aqui. Tá né? bom. Sim. Por Obrigado, causa dos gente. nossos amigos, né? Inclusive tem um casal de amigos nossos do Veleiro Chicama, Sim. que, nossa, são um presente de Deus, assim, na nossa vida. E que tinha um cachorrinho aqui, um labrador, que o I tá Uhum. morando com a gente lá enquanto eles estão... Olha, trabalhando. então continua essa troca, Exatamente, né? continua essa troca. Tem o pessoal do Agô também, enfim, o Good Vibes. Criou-se uma, É tanta uma gente. família, É. né? Então não tem como se desvincular totalmente Com do mundo da certeza. vela quando você criou vínculos, né? E é isso que a gente quer mostrar, né? Que a Exatamente. Náutica é uma grande família e que todo Sim. mundo pode participar. E a gente segue por aqui. O podcast é novos episódios cada quinta-feira, 16 horas. Participem, curtam, assistam, entrem com a gente nessa corrente. E até Exatamente. breve, pessoal. Até Muito mais. obrigada. Até, obrigada.